Esta história começa em um lanchonete aconchegante da família, onde jovens casais e famílias vêm comer deliciosamente. Mas nosso herói chamado Yu Il-shin veio aqui em busca de inspiração, já que ele tem uma profissão criativa, ele é um escritor na web nenhum. Por algum tempo, ele se sentou com uma folha vazia na tela, ele ainda não conseguiu começar a escrever. Embora ele esteja prestes a aceitar o trabalho. Ele tentou se concentrar, mas ele traduziu sua atenção para o telefone quando ele veio até ele. Levando o telefone em suas mãos, ele decidiu que seria mais correto excluir aplicativos desnecessários para que eles não interferissem com ele. Removendo o próximo aplicativo, ele notou aquele que não baixou. Ele pensou em surpresa para si mesmo que tipo de aplicação ele decidiu abri-lo. Uma tela de bota apareceu na frente dele. Foi escrito na tela: Bem-vindo ao Criador dos Deuses. Após o jogo inicializado, uma formiga apareceu na tela. O herói ficou surpreso ao ver uma formiga aqui, depois que a tela apareceu na tela. O herói ficou indignado com a qualidade do jogo, ele não ficou satisfeito com a forma como o texto foi fabricado. O que é essa curva de jogo? O personagem principal fez a pergunta. Procurando um curto período de tempo na tela, ele ainda decidiu tentar, devido ao fato de não ter nada para fazer. O herói puxou o dedo para a tela e, pressionando a formiga, o jogo começou a carregar. O jogo começou. As ações ocorrem em algum planeta no meio da galáxia. O personagem principal bravamente lutou com formigas com esses monstros, mas ele decidiu tirar proveito do dedo indicador esmagador de Deus. Graças a essa técnica, todos os inimigos foram derrotados. Pelo menos nosso herói pensou assim. E atrás dele foi atacado por um monstro que era mais do que os anteriores. Este era musculoso e com chifres como um touro, e com dentes grandes como um dragão. Esta criação decidiu que ele poderia esmagar o protagonista. E com toda a sua fúria, com todo o seu peso, decidi simplesmente pular nele. Mas nosso herói era mais inteligente e rápido, e foi capaz de fugir do golpe no tempo. Thunder estava muito infeliz. Por seu rosnado, podia-se ouvir como ele estava cheio de raiva. Desta vez, nosso herói decidiu usar o meio, condenando o dedo de Deus. Os monstros olharam para ele em perplexidade. Eles ficaram inativos, o que é muito vaidoso para eles. Afinal, no mesmo segundo, todos começaram a queimar com uma chama brilhante. Todos foram enterrados vivos. Apenas Ash permaneceu deles. O personagem principal, caminhando pelo fogo e neblina, ele decide restaurar sua força usando a restauração do dedo sem nome de Deus. Mas ele ainda tinha que lutar contra o chefe. Ele parecia um dragão, mas sem asas. Ele tinha muitas pernas, como uma lagarta. Ele tinha 6 olhos. Presas de equipamento enormes ficaram da boca e algum tipo de líquido verde pingava. O protagonista tirou a espada que brilhou com uma chama azul, mas uma lagarta como um dragão começou a atacar. Lu. Para o qual o personagem principal acenou uma espada. E a história é transferida para a sala do escritor, onde fica seu laptop. No laptop havia uma inscrição: Atenção! O autor faz uma pausa para circunstâncias pessoais. Seu telefone estava arrancado de cartas de clientes insatisfeitos. Forma muito rude, eles expressaram sua insatisfação devido ao fato de o herói decidir fazer uma pausa, jogando o jogo ao longo do caminho, decidindo que o personagem principal não precisava mais de dinheiro. Gente, estou tentando salvar o mundo aqui. Talvez você se arrependa. O personagem principal respondeu a todos os clientes insatisfeitos. E com as palavras que o show comece, ele novamente entrou no jogo. O nome dele era Yelshin. Uma vez, os portões apareceram no céu e as masmorras aterrorizantes se abriram no subsolo. Criaturas demoníacas escaparam de neoplasias estranhas para o mundo exterior. A humanidade ultrapassou um desastre do qual nunca houve. No entanto, o aparecimento de caçadores com habilidades iguais às forças de monstros transformou um desastre em uma oportunidade. Dos cadáveres de monstros, eles extraíram energia e materiais divinos que davam outra chance à humanidade. Os caçadores foram divididos em classes, de G a SSS. As habilidades da classe G eram um pouco diferentes de uma pessoa comum. Depois de determinar a classe no caçador, as mudanças foram extremamente raras. A história começa com uma jovem que, passando pelo pôster com o nome Um Caçador que Salvará o Mundo. Estamos esperando por você, olhou para ele. Aos olhos dela, alguém poderia observar algum tipo de fadiga,
como se não fosse pela primeira vez que tropeçou em um pôster semelhante, e com peso no peito, suspira. Ela olhou para os papéis que segurava em suas mãos. Foi um aplicativo Transat. Havia sua fotografia, nome, endereço, habilidades e classe. Já era sua 10ª retomada, a garota ainda a entregar para a classe acima. Cada vez mais irritado com o fato de que todos os seus exercícios são em vão, com uma mochila nas costas, ela continuou. Atrás dela havia uma voz masculina com a pergunta: "Desculpe, está tudo bem com você?" Voltando, a garota pensou que poderia ser outro fã que decidiu descobrir sua classificação. Ela se sentiu popular. O cara que se virou para ela ficou perplexamente. O suor fluía pela bochecha. "Não me interpretem mal. Normalmente eu não faço isso", disse o cara. A menina se esforçou, começou a ficar com raiva, pensando que ele era um pervertido, apertando o punho e acumulando a energia de sua capacidade. Então Rington tocou da bolsa desse cara, desculpando. Se pelo chamado repentino, ele correu em sua bolsa e começou a procurar ativamente a fonte da campainha. Finalmente, pegando o telefone da bolsa, vendo o culpado da ligação, o cara disse animadamente que precisava atender a ligação e correu que era força. A garota, de pé perto da prateleira de recepção, não entendeu o que era e como poderia ser explicado. Em seguida, um funcionário se voltou para ela com um balcão de recepção e nomeou o número 49 e o nome da garota Dream Mirinen e pediu para ir à sala de exames. Tendo obtido os resultados, Mirinen, um filho, deixou o prédio, estudando simultaneamente as informações que ela recebeu. Vendo o resultado, ela ficou muito chateada. Ele permaneceu inalterado, o mesmo classe B+. Segurando uma folha de papel na mão, a heroína deste capítulo ficou muito decepcionada consigo mesma, porque esperava que merecesse mais. Mas seus vazios e profundos simplesmente olhavam. Olhavam no chão, a respiração e o pulso se tornaram mais frequentes. Como em algum momento, uma mensagem de emergência chegou ao telefone. Na rua de Sondonggu, os portões se abriram, da qual saiu um touro apagado. Pedimos a todos os caçadores de classe A mais próximos e que apareçam na zona de guerra mais altos. E aqui, a história é transferida diretamente para a cena, onde, desde a cena no centro do parque de Songongu, é realizado um relatório, onde um besta demoníaca, de repente, parece estar furiosa. Enquanto os moradores que não conseguem escapar sofrem, os caçadores se sentam em suas luxuosas mansões. Tudo isso é dito por um repórter, onde um touro terrível e cravado corre tudo ao seu redor. E as pessoas assustadas com os ossos correm o mais longe possível e o mais rápido possível. De acordo com as informações atuais, um touro aumentado saiu da culpa. Se isso, no entanto, somos uma besta demoníaca resistente, que pode apenas destruir a cidade inteira. Assustado, diz o repórter. Aqui, na multidão de pessoas assustadas e correr, é o mesmo cara que está tentando fugir, segurando uma garotinha pela mão. Pessoas passando por derrubar uma garotinha de seus pés. O cara levantando a pergunta: "Durma Yong, você está bem?" Sim, ela respondeu. O sonho assustado que Yong cuidou do cara, decidindo se virar, ele viu um touro arrasado pelas costas. Ele estava cheio de raiva. Ele rosnou para eles. Como do nada, uma tempestade de raios atingiu a criação demoníaca. Acabou sendo um sonho de Miri. Virando, se o touro não sofreu com isso, ele só bufou de descontentamento. Vamos ver se você ficará bem depois disso. Tendo decidido tentar uma segunda vez, Mirinen, tendo reunido todo o feiticeiro, aplicou uma tempestade de raios. O local onde a besta estava localizada estava envolta em poeira espessa. A garota, com a esperança de que tudo saiu, espiou atentamente. A besta pulou e as nuvens de poeira nela e jogou uma onda por alguns metros, quebrando simultaneamente todo o caminho para os chocalhos. Tudo em abrasões e espancamentos, a garota subindo, percebeu que a besta da classe A está em um nível completamente diferente. Ela viu um cara com uma garotinha. Ainda há pessoas aqui, ela pensou. É perigoso. Ela falhou e disse a eles para fugir. Ela não sabe o quanto ele poderia deter. Mas eles deveriam fugir. E ele próprio, levando toda a força e coragem em um punho, e foi sozinha contra o touro. Mas então um grande problema a aguardava. Sua força enfraquecida, ela caiu de joelhos, começou a repetir as palavras de mamãe e pai. Ela mergulhou em si mesma. No fundo, houve casas e névoos destruídos. Ela não pôde deixar tudo esse caminho. Começando no chão, ela chorou e disse: "Vou destruir todas essas criaturas."
Alguma mulher ficou atrás dela. A mulher virou-se para o filho Miri e disse a ela para nem pensar em algo como vingança. Naquele momento, um grito de dor gabou na cabeça de Son Miri. Ela ordenou não brincar um monstro com ela. Tendo coletado toda a sua força e usando o índice de esmagamento, o dedo de Deus, a heroína lançou uma tempestade. Toda a raiva, toda a dor e sofrimento que estavam em sua alma se transformaram em força física, que foi contra o monstro demoníaco. As pessoas ficaram surpresas, agradeceram ao Sleep Miri por salvá-las. Ela estava cercada por pessoas e repórteres comuns, que no ar falavam sobre as incríveis notícias: um caçador de classe B, a Imperatriz Lightning, derrotou a besta demoníaca da classe A. As pessoas gritaram que a amavam, pediram um autógrafo. A própria garota ficou em mal. Entendido, não conseguiu perceber o fato de derrotar o touro cravado. A heroína sentiu que havia superado seu limite. Um cara com uma garotinha se aproximou dela. Assustado e tudo chorando, ele agradeceu. Ele se virou para ela como o sonho de Miri, e ele perguntou como retribuir. Ao qual Son Miri respondeu que tudo estava em ordem. Fico feliz que esteja tudo bem com você, a heroína respondeu. Muito obrigado. A garotinha agradeceu seu salvador. Dizendo adeus à heroína, o cara e a garota começaram a sair. Mas a heroína de repente percebeu que o cara se virou para ela pelo nome. Como ele poderia reconhecer o nome dela, já que ninguém poderia conhecer seu nome verdadeiro? Voz na minha cabeça! Este é ele! Disse a garota. Mas a questão de quem era esse cara ainda estava aberta. Este lugar é o mais popular entre os suicídios, mas ele não está aqui para cometer suicídio. Pelo contrário. Afinal, ele poderia morrer que ele, aquela garotinha, sua sobrinha poderia morrer com ele. As memórias de uma criatura demoníaca voam em sua cabeça. Tudo isso por causa de um telefone estúpido. Com a mão, o cara decidiu jogar o telefone da ponte na água. Tudo por causa dele, o telefone atrai o fracasso. Alguns dias atrás, esta história começa em um lanchonete aconchegante da família, onde jovens casais e famílias vêm comer deliciosamente. Mas nosso herói, chamado Yu Il-shin, veio aqui em busca de inspiração, já que ele tem uma profissão criativa, ele é um escritor na web nenhum. Ele estava sentado com um lençol vazio na tela, ele ainda não podia começar a escrever. Embora ele esteja prestes a aceitar o trabalho. Ele tentou se concentrar, mas ele traduziu sua atenção para o telefone quando ele veio até ele. Levando o telefone em suas mãos, ele decidiu que seria mais correto excluir aplicativos desnecessários para que eles não interferissem com ele. Removendo o próximo aplicativo, ele notou aquele que não baixou. Ele pensou em surpresa para si mesmo que tipo de aplicação ele decidiu abri-lo. Uma tela de bota apareceu na frente dele. Foi escrito na tela: Bem-vindo ao Criador dos Deuses. Após o jogo inicializado, uma formiga apareceu na tela. O herói ficou surpreso ao ver uma formiga aqui, depois que a tela apareceu na tela. O herói ficou indignado com a qualidade do jogo, ele não ficou satisfeito com a forma como o texto foi fabricado. O que é essa curva de jogo? O personagem principal fez a pergunta. Procurando um curto período de tempo na tela, ele ainda decidiu tentar devido ao fato de não ter nada para fazer. O herói puxou o dedo para a tela e pressionou a formiga, e a formiga morreu. Como a moeda está saindo do telefone e ricocheteou no herói da testa. A inscrição apareceu na tela. O número 1 foi esmagado até a morte. Como recompensa, uma moeda de Deus, escuridão, foi recebida. Agora você está um passo mais perto da formação do mal. Deus, ganancioso ao poder e ao poder. O herói não entendeu que ele havia acabado de despertar as habilidades do caçador? Se algo semelhante acontecesse há 20 anos, você seria imediatamente recheado em um hospital psiquiátrico. No entanto, o mundo não é o mesmo que sempre foi. Número de 369, Sr. Il-shin. A garota gritou no registro de suporte. É por isso que era necessário gritar meu nome? O herói pensou indignado, enquanto estava sentado, rindo atrás dele. Disse que seria necessário colocá-lo no Instagram. Parabéns! O teste mostrou que você acordou como caçador. Alegremente parabenizou a garota atrás do balcão nosso herói. Uma surpresa agradavelmente, o herói começou a voar mentalmente em seus sonhos, onde ele é como um super-herói e com ele pelo menos a maioria das meninas. Ele não contava com uma classe A, mas pelo menos uma classe D, ou não, mesmo uma classe E teria organizado, e Yu Il-shin poderia desistir e se tornar um caçador. Você G, classe, a garota relatou alegremente.
O cara estava chateado, pois estava contando com mais. Como você pode ver, sua capacidade é a criação da matéria. Esta é sua capacidade única para o Sr. Yushin. Então, ele é uma classe G e eu praticamente não digo de uma pessoa comum. Ele foi oferecido para se tornar um caçador. O herói perguntou quanto custa, ao qual ele foi respondido por 280 mil ganhos. Yelchin se recusou à pergunta sobre o registro. Pois não há a masmorra em que ele poderia entrar na classe G. Então, por que ele deveria gastar seu dinheiro em algum tipo de papel? Ah, e como que eu só conta? Talvez eu vá para casa e termine o chefe da web, nenhum. Ele disse. Uma vez, em algumas quinta-feiras tudo é amanhã, o herói estava sentado atrás de um laptop. Fazendo a pergunta sobre o que ele estabeleceu 5 horas de sua vida, o herói decidiu fazer uma pausa e assistir TV. Ele tropeçou no canal com o News 6. Hoje, o caçador com a classe de Baek Yu-hyun começou a limpar a diversidade do nível de gangues do Dragão Escuro. Agora, ele saiu dele o vencedor. Assim, a humanidade se tornou um passo mais perto da salvação. Tentação fascinante e sofisticada. Um meio sem o qual um caçador C, uma classe de sonomina, não vai para as masmorras. A única opção para proteger sua pele. Depois disso, o herói não aguentou e desligou a TV. Os caçadores de Rank já conseguiram, eles são. Yu Yushin os odeia. Ele deitou na cama com o laptop de joelhos, decidindo apenas ir para a cama. Como uma notificação chegou ao seu telefone, o herói ficou indignado porque, assim que ele decidiu relaxar, as notificações começaram a ficar sóbrias no telefone. Foi uma notificação desse jogo. Tendo levado o telefone em suas mãos, Yu Il-shin começou a pressionar as formigas muitas vezes e com raiva. A sala inteira começou a desmoronar com moedas. A história continua de manhã. O herói está deitado lentamente na cama. Rising observa que havia mais moedas. Tomando a moeda em suas mãos, ele vê que o valor nominal havia mudado de 100. Uma mensagem desse jogo chegou ao seu telefone. Parabéns, Sr. Nomeless Deus. Você cumpriu todas as condições para abrir uma loja dos deuses. Uma janela surgiu na frente dele, onde era necessário responder sim ou não. Decidindo que não descobriremos até tentarmos pressionar sim. A história é transferida para algum tipo de salão para reuniões ou reuniões, na entrada em que existem 2 guardas em figurinos. Havia 2 mesas no próprio salão, nas quais as pessoas em fantasias estavam sentadas. Eles discutiram algo violentamente. Entre as 2 mesas, havia o mesmo homem de terno e disse: Gostaria de agradecer ao presidente, o chefe da Associação de Caçadores e muitos outros convidados importantes do mundo da política e dos negócios que vieram hoje, apesar de sua densa programação. Em nosso país, finalmente apareceu um caçador, que abriu a loja do caçador. Essa habilidade despertada não é rara, mesmo entre caçadores como criador. Finalmente, poderemos comprar objetos e habilidades que vão além dos limites de nossas classes. 2 homens discutidos. Então, um cara com uma garota entra no salão. Ele é um caçador de classe C como o criador, Kang Woo, que desbloqueou a loja do caçador. E ela, um caçador C, uma aula como Telepaths, um sonho de uma mina, lucra para conduzir um leilão. Na mesa principal estava o presidente Young Hae-van, a República da Coreia do Sul. Gostaria de agradecer ao presidente, o chefe da Associação de Hunters e muitos outros convidados importantes do mundo da política e dos negócios que vieram hoje. Apesar de sua densa programação, um caçador finalmente apareceu em nosso país, que tinha um povo de loja de caçadores à mesa estimulante violentamente e com alegria. 2 pessoas foram para o corredor. O cara com óculos com mãos trêmulas pediu para mostrar a loja do caçador. Todo mundo congelou e assistiu com interesse à ativação da loja. Um flash brilhante. Um vento apareceu no salão. Todos os documentos espalhados pelo corredor, as pessoas fecharam as mãos e fecharam os olhos. Quando terminou, o presidente indicou que, além da comoção, ele não viu nada. Isso foi confirmado por sua guarda. O cara de óculos observou. Por favor, calma. A loja vê apenas uma pessoa que o ativou. Agora vamos aproveitar a capacidade da sono de telepatia mina para mostrar a todos. E no meio do salão havia uma loja. Tinha uma poção de alta classe, a espada sagrada do Excalibur e a bênção do deus do raio. Todos ficaram com bocas abertas e admiravam o que viram. Havia todos os objetos que eles ouviram em mitos e lendas. Era uma loja de caçadores. A bênção de Deus Lightning custa 3 bilhões de ouro. Isso é 3 bilhões de fora.
Então o presidente falou e todos ficaram quietos. Lembre-se disso quando você decidir dizer alguma coisa. O destino do país depende de nossa escolha. Portanto, até o lançamento completo do projeto, mantenha tudo em segredo. O Sr. Kang-woo precisa de pelo menos caçadores C, classe como guardas. A história retorna à sala de Yu Il-shin. Ele tinha uma inscrição na tela de que um Deus de Deus está disponível para ele. Não penso há muito tempo. Ele decidiu concordar com sua ativação. Para ativar a loja de Deus, você precisa de 100 moedas. Você quer usar? Los? O herói, é claro, escolheu sim. Uma moeda desapareceu. Antes disso, apenas essas moedas apareceram. Mas talvez nosso herói seja o mesmo caçador que o criador Kikan-woo? A diferença é entre Kang C, classe, e Yu Il-shin J, classe entre o céu e a terra. Mas de repente ele será capaz de ganhar algum dinheiro? Abrindo a loja de Deus, a maioria das posições e habilidades apareceram lá. Tudo custou muito dinheiro: 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E o herói ganhou apenas 300 moedas durante a noite, quando de repente as posições na tela começaram a girar sozinhas e pararam abruptamente, em alguma habilidade que custa apenas 100 moedas. Yu Il-shin decidiu comprar Lo. Isso acabou sendo a capacidade de um deus desconhecido, que pode ser com a ajuda de um vento forte. Você não pode reconhecer a verdade, mesmo que esteja bem na frente dos seus olhos. O herói ficou indignado. Que tipo de habilidade especial é essa? Causa cegueira. Como pode ser útil um olho cego? O cara é cego. Depois de deixar cair o telefone, ele perdeu o equilíbrio. Sem entender nada, ele tentou entender o que estava acontecendo. Ele estava procurando seu telefone. Ele tinha que estar em algum lugar perto da cama, tentando senti-lo em algum lugar. De repente, bateu no dedo mindinho na cama da cama. O cara cai e da dor grita todas as frases não normativas do mundo. Ó, eu vejo de novo! O herói notou em surpresa. Um cara assustado rasteja ao telefone e o pega. Agora, ele podia ler tudo o que estava escrito lá. Havia muitas habilidades na tela. O direito exclusivo do deus demoníaco, a chama do inferno, a técnica exclusiva de chamar o demoníaco, de chamar o comedor planetário. Regressão no tempo e no espaço. Todas essa custa moedas cósmicas, de 2 milhões a 10 bilhões. Os nomes, é claro, não estavam sem a síndrome da 8ª série. Então o herói notou a habilidade mais cara. Foi chamado de criação do céu e da terra. O cara ficou surpreso com esse preço. Ele se sentiu como o personagem principal de algum romance medíocre, embora o proprietário da classe G permaneça até sua morte. Mas as classes S viverão e morrem como S, classe. Embora pareça que alguém tenha dito que pode haver exceções, tendo decidido que você precisa ver tudo o que nosso personagem principal poderia comprar. O primeiro houve um dedo esmagador de Deus. Sem pensar duas vezes, Yu Il-shin, no entanto, comprou, já que essa era a única coisa que ele podia pagar. Você adquiriu um dedo de Deus esmagador. Ele estava interessado no que essa habilidade está fazendo, o dedo esmagador de Deus. Na parte de trás, ele notou como o ar-condicionado ligou. Usando o dedo esmagador de Deus na TV, ele ligou. Era um controle remoto estúpido. Tentando diferentes técnicas usando o dedo indicador de Deus, nosso herói chegou à conclusão de que, como ele pensava, mas não escreveu romances. Então um sino tocou em seu telefone. Na chamada de entrada, um diretor onipotente foi escrito. O cara pegou o telefone e disse, "Olá", em uma voz assustada. Uma grande delícia soou da outra extremidade do fio. O diretor observou que ficou muito engraçado. Ele não esperava isso de nosso herói. Embora o cara não fosse uma opinião, porque ele simplesmente escreveu sobre seus últimos dias, então não conseguiu achar engraçado. O enredo é excelente. Ele tem um grande potencial. Mas infelizmente há um grande problema, disse o diretor. Nosso herói perguntou que tipo de problema e declarou com confiança que isso era não. Ele resolveria imediatamente. Todo o problema está no próximo capítulo! Eu ainda não vejo o próximo capítulo no meu e-mail, respondeu ao diretor, expressando suas emoções o máximo possível e repetindo o quão legal isso aconteceu, perguntando simultaneamente quando o próximo capítulo será lançado. 3 dias não, me dê 2 dias. Vou escrever e enviar para você pelo correio. Yao-shin respondeu e desligou. Nosso namorado chegou à conclusão de que o assassinato de formigas no próprio jogo cria conteúdo. Ele próprio entrou no jogo naquele momento em paralelo.
entrando no jogo com as palavras: "Eu não mantenho o mal em você realmente." Ele começou a pressionar violentamente as formigas, para as quais recebeu moedas. Em um curto período de tempo, o herói já havia coletado 100 moedas. Parecia muito poucas, porque os objetos custam milhões e até os mais baratos custam 1000 moedas. A bênção de Deus do crescimento, Deus da classe baixa, essa habilidade custou 1000 moedas. O herói continuou a coletar moedas para comprar essa habilidade. Ele estava interessado na palavra crescimento em nome dessa habilidade. Continuando furiosamente a pressionar as formigas, depois uma formiga, que se esquivou do lugar onde o herói pressionou. O herói estava com raiva. Ele pensou que era algum tipo de boss. Ele continuou a pressionar, mas ainda se esquivou. Isso estava tão zangado com Yu Il-shin que ele começou a pressionar com toda a sua força. Finalmente esmagando esta e outras formigas, uma placa, Karma do Deus sem nome superou 800 unidades, apareceu no jogo. Se você conseguir mais 200 pontos de karma, poderá obter o título do Deus Dourado, buscando força e poder. Depois de receber o título, você receberá uma recompensa. O cara já está tão cansado que queria dormir. O tempo voou instantaneamente e mostrou 3 da manhã no relógio. Ele adormeceu. Na cama com o telefone da mão, e isso provavelmente foi um erro, pois ele ativou aleatoriamente o olho cego de Deus. Uma inscrição apareceu na tela. O Deus sem nome persegue seu número de vítima especial 404. O herói parecia dormir. Ele acabou no cinema, completamente sozinho. De repente, algum flash apareceu, e o cara apenas olhou para a parede. Mas aqui a história é transferida para o deserto, onde passa por ela completamente uma criatura. Ele se perguntou se esse é o poder do Deus da tribo negra. Ele tentou me matar, sacrificou seus seguidores. Seus pecados fazem dele um demônio e não de Deus. E eu não tinha saído há muito tempo. Eu tenho que contar tudo a meus camaradas. Eu tenho que contar tudo a meus camaradas. As formigas de um monstro disse. Vagando pelo deserto, formigas, tal criatura, entraram na caverna. No chão, havia algum tipo de inscrição em um idioma incompreensível para uma pessoa. Ele pegou uma espada apoiando, ou no chão. Abrindo a porta, entrou na sala onde os irmãos como ele estavam sentados. Eles se sentaram e devoraram algo de fúria. Quando entrou na sala, todos jogaram os garfos e prestaram atenção a ela. Tendo atingido o chão com uma espada, ele falou. Ele descobriu para onde toda a sua comida havia ido, mas todos foram destruídos pelo Deus da tribo negra. Era uma besta terrível. Ele milagrosamente conseguiu escapar. Todos eles tinham que fazer algo antes que esse monstro os atacasse. Todos os seus irmãos começaram a humilhar, Lu e zombar dele. Vergonha para o grande império, eles disseram orgulhosamente. Eles riram com uma risada das palavras que o Deus da tribo negra poderia ser um monstro, e se ele perdesse a presa, ele tivesse que deitar lá. O monstro principal entrou na sala. Na aparência, ele era mais velho e sábio que todos eles. Ele tinha uma barba longa, grossa e cinza. Ele foi gritando para que todos estivessem em silêncio. O andarilho estava sentado na coluna e prestou homenagem ao grande xamã. O xamã se virou para ele como o Sr. 808. Ele observou que sentiu a presença de um ser mau, que ele mencionou 404. Agora é o território de Sua Majestade, o Grande Imperador. Como o Deus mau pode estar em suas terras santas? Eles devem destruí-lo imediatamente. O andarilho ficou agradecido ao sábio porque ele acreditava nele. Xamã, com a ajuda de poder desconhecido, para começar a tratar as feridas de Wanderer. Tendo curado, o xamã lhe disse para levar todos à batalha, porque ele pessoalmente quer destruir esse espírito maligno. Todos apoiaram o xamã. Criando as patas, todos começaram a gritar em apoio. Estavam prontos para seguir o xamã, embora inicialmente não acreditassem no andarilho. Eles gritaram sobre a morte para os ímpios. A história é transferida para a sala do personagem principal. Ele acordou com o rosto e a respiração rápida mais tarde. O cara estava assustado com o sono. O sonho era real demais. Além do medo, o herói era desconhecido, por causa do mal, entendido que era. Ou ele sonhou com formigas, ou as formigas sonham com ele. Yu Il-shin entrou no jogo. Havia o mesmo 808. Quem se esquivou de suas prensas? Ele jogou um desafio ao personagem principal. O herói estava cheio de ambições e decidiu que hoje ele definitivamente o mataria. Muitas formigas apareceram no jogo.
Havia aquele xamã do sono. Na tela estava a inscrição que a natureza nega o mal. Aqui, o herói foi lançado pelo telefone. Um raio azul dirigido ao cara. Para ferir o deus maligno, você realmente é um sábio. Ele disse 808 xamã. Sua majestade definitivamente ficará satisfeita. Após esta campanha, as formigas celebrarão a vitória com a Santa Donzela. Pelo menos eles pensaram assim. Então uma força estranha caiu sobre as formigas. O sábio ordenou que todos escapassem, a morte ultrapassou a todos. O herói começou a bater o telefone com os punhos, furiosamente. Um após o outro, ele continuou a bater na tela, destruindo com sucesso todas as formigas. O herói estava chateado, porque com raiva ele quebrou o telefone. Uma inscrição apareceu na tela que o herói recebeu o título de Deus do Mal. Tendo quebrado o telefone nos chocalhos, o herói sentado na cama olha em volta na sala. A sala inteira foi toda jogada em moedas. O sangue fluiu da testa do herói. Ele olhou para a tela, foi dito que o karma do deus sem nome chegou a 1000 pontos. O herói recebeu o título de Deus do Mal, títulos de um assassino brutal, que é concedido depois de receber 1000 pontos de karma. Graças ao efeito do título, a sorte do deus sem nome aumentará em batalhas subsequentes. Yu Il-shin ficou surpreso. Ele sorriu porque recebeu os títulos do Deus do Mal e um assassino brutal. Ele é mais gentil do que todos no mundo. As moedas no chão começaram a se reunir novamente, e algum anel estava entre as moedas. O herói, com surpresa, pegando esse anel, começou a olhar para ele. Ele decidiu cheirar. Lodian era o cheiro da floresta. O cara mergulhou completamente na atmosfera da floresta. Esse cheiro era tão agradável. O herói considerou isso a melhor anti-estresse do mundo, assim como os fitoncidas, substâncias ativas que matam ou suprimem o crescimento e o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Tendo decidido colocar um anel, o herói está imerso em um brilho verde. Estava cheio de força, fadiga como uma mão removida. Como se ele tivesse nascido de novo. Algo foi ao telefone novamente, o cara olhou com raiva para o telefone. Isso foi ativado pelo olho cego de Deus e a análise do anel começou. O anel que o herói encontrou foi o anel druido, que o número 808 sempre carregava com ele, armazena a vitalidade da floresta gigante em si. Finalmente, o herói teve sorte. Ele se perguntou se o olho de um deus cego estava trabalhando, olhando para o laptop e a TV em outras coisas. O herói se concentrou na TV. O olho de Deus começou a analisar. Uma placa com seus dados apareceu ao lado da TV. Afirmou que esta é a TV de Yu Il-shin. Ele estava em uso dentro de 1 ano. E também uma observação que 3 meses restam antes do final da garantia. Em seguida, o herói traduziu sua atenção para o laptop. O mesmo sinal apareceu lá. Usado por 1 ano e 2 meses. Nota: 6 meses restantes antes da garantia. Também na cama. Tem sido usado há tem anos. Nota: por que você não joga fora? Ok, talvez o suficiente para se deliciar, o herói decidiu. Parece que ele começa a perceber tudo o que acontece. Pare, o herói pensou. Ele começou a entender que, com um anel tão incrível e sua nova capacidade de avaliação, ele definitivamente não é uma classe G miserável. O cara decidiu visitar o Centro de Fenômenos Paranormais. A história continua no Centro de Fenômenos Paranormais, onde a garota estava atrás do balcão e explicou ao personagem principal que o erro da estimativa de menos de 1% e perguntou se ele queria passar por uma reavaliação. O herói concorda. A garota observa que o primeiro teste é pago pelo Estado e os testes subsequentes devem ser pagos àqueles que passam no teste. Yu Il-shin deve pagar 1.580.000 won. O herói chocou o preço que ouviu. Ficar por um tempo em choque, a garota pede que o herói se apresse, pois ele não está sozinho na fila. O cara pediu desculpas e disse que voltaria na próxima vez. Pensando que seu limite, na melhor das hipóteses, é a classe do cara que sai. Ele deveria ter reconhecido melhor os preços. Este anel o inspirou demais. Era necessário continuar escrevendo os romances, ele enlouqueceu. Mas, a propósito, há pessoas suficientes aqui, ele notou o herói. Ele teve que reunir seus pensamentos o mais rápido possível, escrever algo e enviar ao curador. Tendo ativado o olho de Deus, decidi ver se há algo interessante aqui e se funciona em público. Tendo se concentrado em um cara, seu nome era Pak 20, 30 anos. Sofria de hemorroidas. Então ele olhou para a garota grávida. Kim 20, 24 anos, grávida.
Kanzinte, homem, fortionianos impotente. O cara riu dele porque ele não o invejou. Ele viu o sonho de Miri. O olho de Deus mostrou seu nome completamente, ao contrário de outros. As notas diziam que foi suprimido. Provavelmente dos resultados dos testes anteriores, onde seu nível era B+, o cara ficou surpreso que apenas o nome dela viu completamente. O olho de Deus primeiro mostrou emoções. O herói começou a se aproximar da garota. Ele ficou impressionado com os pensamentos de que ele tinha que parar e que era louco. Mas o interesse assumiu. O herói tinha medo de alcançar a garota sem saber o que dizer. Ele pediu desculpas pela pergunta e perguntou como ela estava se sentindo. O sonho de Miri se virou com um olhar irritado e o pensamento de que ele provavelmente era algum tipo de pervertido. Em seu punho, ela começou a acumular energia de raios. Yu Ilshin pediu para não contar por grosseria. Ao mesmo tempo, ele próprio entendeu que ela claramente o levou como um pervertido. Caiu para pequenas colegas. Eu não sou um tipo estranho, no entanto, ele disse. Ele teve que criar algo com urgência. Naquela época, a garota estava cada vez mais cheia de raiva. Seus olhos se encheram de azul, e um raio reinou em seus punhos. Havia um sino da bolsa de Yu Ilshin. Ele subiu em sua bolsa e pediu desculpas a ela. No telefone, ele viu uma ligação do Spawn demoníaco. Pedindo desculpas à garota que ele precisava atender a ligação, o cara correu em direção à saída. Andando pela rua e conversando ao telefone, ele foi convidado a encontrar sua sobrinha. Ele pergunta onde pode encontrar. Lá. No outro extremo do telefone, havia uma indignação do fato de que ele se divertiu com uma menção de dinheiro e acusado do fato de que ele era uma pessoa preguiçosa desempregada. Mas seu amor pelo dinheiro o deixa desempregado preguiçoso? Ok, eu entendo, pare. Estou esperando por você sem demora. E Li Xin disse parado nas ruas perto do ponto de ônibus. O herói, com alívio e suspiro pesado, jogou a ligação e colocou o telefone de volta na bolsa, pensando simultaneamente sobre o que sua irmã era meticulosa e que ele a conduzia ao seu futuro marido. Bem, ele não passou na avaliação. Pelo menos eles não saíram com vergonha. Yu Ilshin conheceu sua sobrinha. Eles se sentaram no parque no banco e o herói admirava tudo com sua sobrinha. Que gracinha como sua irmã, um demônio maligno na carne poderia dar vida a um anjo. A tribo perguntou ao tio o que é o passado sombrio. O passado sombrio? Com vergonha e medo, lembrar que a garota pensou no herói. Fechando o rosto com as mãos, ele começou a dizer à sobrinha que um incidente havia acontecido hoje. A garota perguntou qual é o incidente. O herói lutou com o desejo de tocar bochechas gordinhas. Mas ele não pôde resistir, e ainda assim ele pegou suas bochechas fofas e gordinhas. Que gracinha ela é! A sobrinha estava muito brava com o tio porque ela disse para parar de tocar o rosto. Com um grito e ódio, ela se virou para Yu Ilshin. Ele, por sua vez, pediu desculpas e prometeu que não aconteceria novamente. Embora o fruto proibido seja doce, ele ainda entendeu que, se estivesse chateado, por pelo menos uma hora. O herói estava pensando, como animar a garota? De repente, o olho de Deus se ligou e começou a analisar a sobrinha. As notas indicaram que a garota quer sorvete de chocolate no horror. Então ele entendeu como ele poderia animar ela. Embora não tenha sido honesto, mas ainda um método de trabalho. Yu Ilshin ofereceu sua sobrinha chocolate doce, requintado um zombador de sorvete de chocolate, que derreterá com tanta tenra na boca. A garota já fluiu para a garota, então seu tio descreveu colorido o que queria. A história já é transferida em um café com sorvete. Uma garota agradável e doce cumprimentou os visitantes. Tendo jogado fora das moedas do bolso, o herói queria pedir 2 sorvetes de chocolate, mas ele percebeu que apenas um era suficiente. A garota, olhando para as moedas no rack estranhamente, pediu para esperar um pouco, começando ansiosamente a buzina com sorvete. O cara estava perdido. Essa discriminação foi pelo fato de pagar com moedas? Afinal, este sorvete nem é para ele, mas para uma criança que se tornará a criatura mais bonita da história. Quando o cara ocorreu, ele tem seu próprio controle remoto, chamado de dedo indicador de Deus, que pode afetar os aparelhos elétricos. Ele dirigiu o dedo para o aparelho com sorvete quando começou a derramar uma montanha inteira de sorvete na buzina. O herói olhou para isso com um sorriso. Ele realmente estava arrependido, ou não. Voltando ao parque, a garota estava ansiosa para o sorvete de chocolate. Tio pediu à sobrinha que tentasse, mas ela recusou e continuou a comer ansiosamente e deliciosamente sorvete. Eles se sentaram no parque. A garota gostava do sorvete e do herói em um dia calmo.
admirando o pôr do sol. Palavras estranhas semelhantes a um aviso começaram a vir do telefone. O cara ficou intrigado em uma bolsa pelo telefone. Obtendo o telefone, foi escrito lá que o título do assassino brutal foi ativado e, como resultado, a sorte do combate do Deus desconhecido incrivelmente aumentou. Sobre quem segue o caminho do maior mal, deixe-me absorver as dificuldades que você experimenta e se torna uma verdadeira divindade demoníaca, disse uma voz estranha. Não está claro de onde. O herói girou e tentou entender de onde veio essa voz. Os avisos começaram a vir de todos os lugares e as sorveterias caíram na estrada. Olhando para o céu, eles viram uma vaga no céu. A partir daí brilhavam com uma luz vermelha brilhante do olho. Acabou sendo um touro com cravos. A história é transferida no momento em que o Brave Dream de Miri foi contra o touro. Yu Il-shin estava com medo. Ele tentou proteger e tranquilizar sua sobrinha. Depois de analisar o touro cravado, ele aprendeu que seus motivos deveriam subir, absorvendo o Deus sem nome. E agora o enredo está acontecendo na ponte, onde o herói está tentando perceber que ele quase morreu, mas que ele, sua sobrinha, uma menina bonita, e tudo por causa dele, porque o Deus sem nome é seu nome no jogo do Criador dos Deuses, o que significa que o monstro o veio, porque não pode ser uma simples coincidência. E após a morte do touro, uma mensagem apareceu. Você superou os limites do seu corpo. O assassino brutal foi aumentado no nível 1. Como recompensa, você pode comprar qualquer deus de baixa classe na loja gratuitamente. No entanto, apenas os direitos exclusivos do deus demoníaco estão disponíveis para você, foi dito na mensagem. Balançando a mão na qual o telefone estava, o herói já queria expulsar Lu, mas então uma inscrição apareceu nele. Santo. O personagem principal estava na ponte Perplexidade, o que significa o santo. Esta história começa em um novo lugar para o enredo. 2 moscas dessas pessoas estão guardando a entrada da caverna. Eles foram atacados por formigas. Eles oram ao Deus sem nome para obter ajuda para que ele os pouse. As formigas maliciosas os atacarão com raiva, mataram 2 guardas e seguiram em direção à caverna. Na caverna, uma mosca como uma garota fica em frente ao altar, no qual as velas queimam. Ela estava com medo, ouviu um rugido e, com medo nos olhos, olha para Anne à entrada da caverna. Todo o exército entrou na caverna. Eles vieram para a Santa Donzela da Tribo Negra. Ela não conseguiu escapar dos soldados do Grande Império. Nosso personagem principal veio uma mensagem sobre se ele quer salvar essa pequena criatura que está orando desesperadamente a ele. Uma lembrança brilhou em sua cabeça como um touro arrasado o atacou com sua sobrinha. Ele tinha certeza de que essa pequena criatura naquele momento se parecia com ele, assustada com os ossos. A formiga furiosa virou-se para a Virgem Sagrada do Tribal Negro para aceitar com orgulho o fato de que você se tornaria uma homenagem ao imperador em relação à sua majestade. Mas Yu Il-shin, ele é o Deus sem nome, destruiu todo o exército com seu premente, salvou a Santa Virgem da Tribo Negra. A Virgem Santa reza o Deus sem nome para dizer seu nome verdadeiro. Seu nome, Yu Il-shin, o herói indicou. A Virgem Santa adora Yu. O herói ficou surpreso por ele ter sido adorado. Yu Il-shin recebeu o título de Bom Deus, o Misericordioso Salvador. No momento, você tem os títulos do Deus Bom e Maligno, foi escrito na mensagem. Graças ao efeito de obter o título de Bom Deus, Karma Yu Il-shin foi alterado para neutro. Como bônus por obter um título, o herói recebeu 100.000 moedas de ouro. No total, ele recebeu 108.700 moedas. Tendo aberto o catálogo, o herói começou a examinar para que ele pudesse comprar isso. Ele poderia finalmente pagar algo. Primeiro de tudo, o herói comprou uma bênção de Deus por 1.000 moedas. Essa habilidade caiu do telefone na forma de uma garrafa de líquido. Depois de analisar o assunto, com a ajuda dos olhos de Deus, ele recebeu uma descrição, a saber, esse fluido corporal que derramou durante o treinamento de um constante buscador de verdade e foi selado em um vaso. Sua propriedade especial são os mortais que aceitaram a poção, desenvolverão seu potencial para o limite. Quanto mais você bebe, melhor. O herói ficou envergonhado com a inscrição de líquidos corporais. Ele desejava comprá-lo novamente. Depois de beber um líquido da garrafa, o herói não sentiu nada. Depois de ler a descrição novamente, ele viu que foi notado lá, que quanto mais você bebe, melhor. Tendo bebido um número considerável de garrafas do efeito, ainda não houve efeito. O herói caiu. A assimilação dos deuses é aumentada. As habilidades de Yu Il-shin foram reforçadas. Ele acordou em casa com uma dor terrível na cabeça.
Quando ele conseguiu voltar para casa, não estava claro. As formigas vermelhas se arrastaram por seu corpo e cama. O herói pegou o telefone, ouvindo assobio, ele olhou para a fonte de som. Yu Il-shin Okenel. Ele ficou surpreso de onde tantas formigas estavam em seu apartamento. Houve uma mensagem no telefone, graças ao títulos do herói, o campo de batalha do Criador dos Deuses foi melhorado. Assustado, acordado, o herói ficou surpreso do número de formigas que foram em direção à porta. Por sorte, naquele momento, o castelo não abriu. As formigas começaram a morder o herói. Ele decidiu pular pela janela, pensou que esse era apenas o terceiro andar, era improvável que ele morresse disso. Mas a janela não quebrou. O herói simplesmente bateu no rosto dele no copo. Percebendo que o cara estava preso, ele estava cheio de raiva. Tendo dirigido toda a força contra as formigas, ele começou a resistir a elas. As formigas olhavam com os olhos abertos de como Il-shin foi capaz de destruir o general, eles não acreditavam nele. As formigas das flechas ficaram em posições e carregaram seus arcos com flechas ardentes e lançadas em direção ao deus sem nome. As formigas se acumularam. Bem, como um monstro sem nome, aqui está o poder do grande império. As formigas estavam cheias de motivação, e para matar ambições, o monstro tão chamado, eles queriam cortar sua cabeça e dar a ela e sua majestade ao imperador. O herói não conseguiu respirar. Ele levantou a cabeça e viu um spray contra insetos. Só sua majestade Muravi queria relatar boas notícias, enquanto o herói queimava no chão e a todos. O deus sem nome estava envolto em uma chama brilhante. Seu corpo não se moveu. Ele não queria morrer assim. Houve uma mensagem ao telefone. Um presente ou misericórdia do deus maligno de uma classe alta pode ser recebida por seu desejo. Você vai aceitar o presente do grande deus? Il-shin pressionou sim, e ele estava envolto em uma luz vermelha e brilhante que se originou do dedo indicador. Ações ocorrem na montanha. Surtos de raios poderosos vêm da montanha. Era o sonho de Miri. Ela tentou despertar o próprio poder, graças ao qual matou um touro cravado. Suas tentativas foram em vão. O capacete era inútil, a garota concebeu alguma vingança. Mas para isso ela precisava de poder. A questão é que vingança. Então o sexto sentimento começou a brincar. O sonho de Miri sentiu que alguém estava com problemas. Com problemas estava nosso personagem principal, Yu Il-shin. Ele estava em um apartamento em chamas, exausto, tentando de alguma forma sair, usando a capacidade recebida de um pesadelo sem som, mas nada ajudou. Até o dedo indicador esmagador de Deus era inútil. O herói estava deitado no chão, envolto em fumaça e uma chama brilhante de fogo. Ele realmente vai morrer? Então o sonho de Miri chegou ao auxílio de nosso herói. Ele derrubou a parede. O herói foi ativado pelos olhos de Deus. Ele mostrou que a garota estava em estado de prazer. As ações são transferidas para o hospital, onde uma irmã com uma filha veio para Il-shin. A sobrinha duvidava que fosse realmente o tio dela, deitado no beliche cruzado por ataduras. Ela fez perguntas, pediu para nomear a senha, a qual o herói respondeu. Sua mãe maligna é um filhote gordinho e feroz de Ajun. Depois disso, a sobrinha estava convencida de que era seu tio. A tribo da vila perto de seu tio abraçou-o com força e pediu para não prejudicar se ele estava morrendo, e ela não tinha ninguém com quem brincar. Mas o herói já estava muito melhor, graças à gracinha, Dream Young, que veio visitar a Lu. A irmã não aguentou e ficou com raiva de seu irmão. Talvez ela fosse cruel demais com a vítima, mas ela não pensou nas vítimas, porque teve que remover esse lixo no apartamento atrás dele, então ele também a chamou de peido adjuma. Enquanto a irmã gritava com seu irmão, a garota chorou. Alguém bateu na porta enquanto o irmão e a irmã descobriram o relacionamento entre si. O pequeno e fofo sonho que Yong foi. Abre a porta da enfermaria. Mas não havia nada além de um grande buquê de flores. Houve um arco no buquê em que Yu Il-shin queria uma rápida recuperação. O herói sugeriu que era do gerente. Nesse momento, em frente ao hospital, Miri sonha no telhado. Ela entendeu que quando o touro cravado foi derrotado e quando o levou para o hospital, sentiu uma força que nunca havia sentido antes. Ela o assistiu por 4 dias, mas ainda não entende o que esse cara tem, o que lhe permite superar seus limites. Então ela se sentiu como uma investigadora por um momento e decidiu que seria melhor sair até que eles o pegassem. Tendo se reunido para sair, na janela de Il-shin, ela notou alguma coisa. Ele cavou algo debaixo das cobertas e ficou muito zangado. A garota ficou surpresa. Paralelamente, como nosso herói estava no hospital, no outro mundo, a Santa Virgem da tribo ficava em frente ao altar.
Segurando uma esfera poligonal, ele queria fazer algo, ao qual sua tribo era inconsistente. Era um tesouro. As gerações foram transmitidas na tribo. Ela queria dar esse tesouro a Yu Il-shin, a Deus, que a tribo deles foi salva do exército do império. Ela acreditava que se eles dessem o mais valioso que tem, ele certamente perdoaria seus pecados. Yu Il-shin, pegando o telefone da notificação, começou a ficar com raiva. Ele pensou que as formigas estavam perturbadas novamente. Ele estava cheio de raiva e o desejo de matar, mas ele já estava ferido, para que as formigas ainda não queriam deixá-lo em paz. Foi uma mensagem da tribo. O santo e o seguidor de 101 adorou Yu Il-shin. Os crentes oraram para aceitar a oferta, que eles prepararam como uma homenagem ao respeito do Deus sem nome. O herói surgiu a pergunta: se deve aceitar, Lo? Tudo em pensamentos que poderia ser tal homenagem a respeitar apenas pessoas muito importantes, ele tinha dúvidas de que ele realmente era tão bom. Ele aceitou um presente da tribo. O tributo voou para fora do telefone e aterrissou nas mãos do herói. Depois de analisar os olhos de Deus, ele aprendeu que era o fruto da árvore mundial, um dos 7 frutos, que é a árvore do mundo, Yggdrasil deixada para trás. Também foi indicado que aumenta a resistência, e o herói pegou esse herói. Jogando o fruto da árvore na boca e engolindo, o herói começou a experimentar algo estranho. A propósito, a garota ainda observava o cara. Ele irrita os olhos do mal, entendido do que estava acontecendo com ele. Tendo engolido o fruto da árvore que a tribo lhe deu, o herói começou a cuspir que à força. Era salgado e nítido e amargo ao mesmo tempo, mas ainda assim trouxe os frutos. Todo o curativo estava dormindo do herói e suas feridas curaram por conta própria. A garota, de pé no telhado em frente ao hospital, notou o mesmo. Ela estava perplexa, porque ele estava coberto de queimaduras, de calcanhar em cabeça. Quem é ele? A garota fez a pergunta. Tendo olhado para o telefone, uma nova função foi ativada: as bênçãos de Deus. Ele poderia dar bênçãos, aceitando as ofertas de seus crentes. Olhando em volta, o herói decidiu dar-lhes açúcar, porque são formigas. Nesse momento, no outro mundo, a tribo estava chateada por eles apresentaram o tesouro de Deus, mas não receberam nada em resposta, quando de repente algo começou a condescender do céu. No começo, eles pensaram que era neve, mas, tendo provado, ficaram encantados. Além disso, os feridos começaram a curar. Os cegos começaram a ver novamente, e aqueles que não tinham membros os cultivaram. Deus os abençoou com um milagre. Eles agradeceram ao todo-poderoso e misericordioso Senhor Yu Il-shin. Tendo coletado 100 verdadeiro crente, o herói recebeu 101 pontos de fé. No total, ele tinha 1.101 pontos de fé. Não consigo nem pensar no herói que uma bolsa de açúcar produzirá tanto efeito sobre eles. Um ponto de fé era igual a 100 moedas. O herói, até certo ponto, os considerou fofos. Il-shin saiu do hospital e foi para o bazar. Este é o lugar onde ocorreram muitas coisas, a partir de acusações banais, que pagaram muito pouco pelas mercadorias, anúncios sobre a compra de mercadorias pelo preço mais alto, que até os eremitas foram comprados, para a luta sem motivo, do nada. O herói, pensando que é muito perigoso aqui, decidiu que era necessário encontrar lugares normais, onde pessoas como ele poderiam vender objetos. Entrando em algum tipo de pista, o cara viu uma pequena loja. Era um lugar tranquilo e parecia normal. Então ele foi diretamente para a própria loja. Ao entrar na loja, ele foi recebido por um olhar agradável de uma garota com óculos. Era sua porcaria modesta. O herói cumprimentou a garota em resposta e disse que veio vender vários itens. O funcionário sugeriu que o cara provavelmente é um caçador, mas não, mesmo que suas habilidades tenham sido despertadas. Mas ele nunca recebeu uma licença de caçador. A garota pediu para esperar, começando a enxamear debaixo do balcão. Tendo dado algum formulário, ela indicou onde se sentar e pediu para encher cuidadosamente. Na forma, havia uma pergunta: de onde vêm os objetos? O herói ficou intrigado. O que escrever? Ele não pôde escrever que recebeu objetos por matar formigas em um jogo móvel. E tudo isso se deve ao reparo do apartamento. Enquanto Il-shin encheu o formulário, um grupo de pessoas desconhecidas entrou em Larok. Eles vieram vender alguns objetos de alta classe. O herói sentou-se nervosamente e tentou não olhar em sua direção, porque esses caras eram uma forma muscular. Embora o olho de Deus tenha dito que seus músculos são fracos, você não poderia dizer na aparência.
O líder deste grupo disse que soube que as coisas da loja não estavam indo muito bem, então ele trouxe alguns bons objetos. A garota no balcão ficou grata ao homem. O herói sentou-se nervosamente e tentou não olhar, mas mais uma vez ele cruzou os olhos com esses caras. Naquele momento, o líder retirou um conjunto de armaduras de Mithril do caso. A garota ficou encantada. O homem observou que tinha que suar bem para pegá-la. O protagonista analisou esse kit e ele foi imposto a ele às pressas. A ação permaneceu 4 horas, 9 minutos e 32 segundos. Ele percebeu que isso era falso. A garota, estudando objetos, disse que nessas armaduras uma enorme quantidade de maná. O líder enfatizou que seus objetos são sempre famosos por sua qualidade. Mas nosso herói não discordou fundamentalmente disso. Os caras chamaram a quantia pela qual estavam prontos para vender: 3 milhões em dinheiro. A garota, mais uma vez olhando fluentemente para essa armadura, pediu para esperar até que ela quisesse ir em busca de dinheiro. Então o herói levou todo o medo dele e pulou de objeção: este item é falso. Ele ficou impressionado com os pensamentos de que era um ato precipitado e que não valeu a pena subir em seus próprios negócios, mas não deu uma olhada. Thunder o levou pela camiseta T e o criou, justificando isso pelo fato de o cara não estar falando sobre a verdade, sugerindo que ele não deveria subir em seus próprios negócios. Todos os três olharam para ele com agressão claramente e um pedido para explicar suas suspeitas. O herói direcionou o dedo indicador esmagador de Deus para a armadura, quando eles se transformaram em uma pilha de sucata. Todo mundo se levantou e não acreditava nos olhos deles. Thunder acenou com o punho, querendo bater no protagonista na cara, mas o principal gritou para ele parar, e ele se curvou e trouxe seu pedido de desculpas mais profundo, virando-se para o herói como um caçador de alta classe, e pediu para deixá-lo sair. Eles saíram, e o herói não entendeu por que ele o chamou de caçador de alta classe. A garota agradeceu ao balcão por ajuda e sugeriu que nosso herói é um grande eremita. Os eremitas são chamados aqueles que estão escondidos entre as pessoas. Eles escolheram a vida comum, em vez de viagens constantes por trás dos tesouros. A garota lembrou que Yushin queria vender alguns itens. Ele pegou o anel e deu à garota. Sem considerar o anel, ela disse que, mesmo que pague em excesso, isso ainda é um objeto D-Class. Embora a falsa armadura tivesse muito maná, ou seja, 560 pontos, o olho de Deus analisou o anel e indicou que seria melhor se você desse seu sonho a Miri, que está por perto, e o Yushin. Este foi o raio da Imperatriz. A história do capítulo inicia o sonho de Miri, que estava vestido com roupas escuras, uma máscara e um boné. Provavelmente ela espionou Yu Il-shin. Ela ficou ao virar da esquina da loja onde estava o cara. Ela ficou envergonhada pelo fato de que o herói foi curado tão rapidamente. Esse é o efeito da poção de cura de alta classe? Ele é apenas G, uma aula onde ele tem uma poção de alta classe. Ela suspeitava que ele estava escondendo algo. Tendo aprendido sua personalidade, ele curou instantaneamente. Ele pode definitivamente ajudar-la a superar os limites de seu corpo. Agora, ela definitivamente se tornou um homem que espia outras pessoas. Se sua irmã descobrir sobre isso, ela não diz olá. Havia uma voz por trás. Foi Yu Il-shin. Ele se virou para a Imperatriz, isto é, o sonho de Miri. Ela estava aqui como inapropriada porque ele tinha um presente para ela. A história é transferida para o teto de uma torre. Havia um sonho de Miri. Mais 3 pessoas estavam na colina. O homem de óculos estava atrás do laptop. Ele chamou o resultado de 7.000 pontos de mana de um resultado excelente, mesmo entre as classes. O anel ajudou Miri a superar a classe B, classe. Ela começou a se lembrar de como Yu Il-shin entregou a ela esse anel. Ele pegou o anel e colocou o sonho de Miri em suas mãos e pediu para tomá-lo como um sinal de sua gratidão, dizendo que isso a ajudaria. Tendo dado o anel, o herói desapareceu na multidão, e a garota ficou com vergonha, segurando o anel em suas mãos. Ele estava petrificado com surpresa e vergonha. Mas ela ficou mais surpresa que ele apenas deu um anel que aumentou repetidamente sua força. O homem, de pé de cima, aplaudiu, chamando o resultado de incrível. A garota de pé disse que, por sua vez, não ficaria confusa. Ela ainda é apenas uma aula. O cara avermelhado percebeu que não foi tolerado a trabalhar com ela, oferecendo de alguma forma limpar algumas masmorras. O sonho de Miri concordou incerto. Na minha cabeça, o sonho de Miri começou a ouvir a voz de sua irmã. Se ela ficar confusa com sua vingança inútil, deixe
o saber que ela não deixará isso assim. O sonho de Miri pediu desculpas à sua irmã. Ela terá que desobedecer. Lá. Se Yu Il-shin a ajudar, a vingança deixará de ser apenas um sonho estúpido. O herói tem um sonho. Novamente as formigas, uma criatura desconhecida atrás da tela, ordenou que o general Kamikiri, para cumprir a ordem de Jim. Tendo dirigido o 5.000.000º exército de Jim, ele ordenou a destruição do monstro que governava os selvagens da tribo negra. Eles já perderam 100.000 soldados de Hibisco e Kim. Contra o fundo da formiga no manto, havia um enorme exército pronto para a batalha. Eles se voltaram para o representante das 10 lâminas do imperador. O herói acordou suor frio. Foi um sonho de novo. Analisando o passado que aconteceu, o herói chegou à conclusão de que isso definitivamente não é um sonho comum, como o passado. Ele quase morreu de 100.000 dessas criaturas e agora há 50 vezes mais. O herói não entendeu o que fazer. Uma mensagem estranha veio ao telefone do herói com uma pergunta se ele quisesse forças. O nome do assinante foi um pesadelo sem som. O cara estava pensando: talvez isso seja alguém preso. O herói respondeu a esse homem estranho se ele fosse um homem. Ele perguntou ali que perguntou: um deus imaturo e miserável, sacrifique uma centena de pessoas da sua raça, especialmente pessoas, um sangue com você. Se você fizer isso? Essa mensagem chegou a Il-shin. O cara já queria bloquear esse assinante, como o olho cego de Deus foi ativado. O herói começou a mergulhar em um estado de todos os vencidos. Ele viu uma formiga no manto. Ele se apresentou como o general Kamikiri e começou a ameaçar que arrancaria os olhos, rasgasse o pescoço e apresentaria a cabeça ao grande imperador. O herói já o viu em um sonho. Um cronômetro apareceu. Houve uma contagem regressiva do cronômetro, restava cerca de 4 dias. O jogo apareceu no jogo. O santo e 101 crente tremem de medo devido ao exército que se aproximava do império. O herói decidiu que desta vez ele precisava se preparar. Il-shin tentou se analisar em frente ao espelho com a ajuda dos olhos de Deus. Ficou longe da primeira vez. Tudo o que o olho de Deus indicou, chamando o herói do otário floral. O cara, sentado no quarto na cama, comprou tudo o que precisava na loja de Deus. Ele comprou um dedo médio condenador de Deus. Parece legal, mas na verdade acabou sendo um leve mais leve. Embora eles tenham escrito que, se você o cruzar com o condenando dedo médio de Deus, haverá uma grande habilidade. Yu Il-shin ficou indignado por ele ter sido novamente enganado. Valeu a pena jogar o telefone no rio então. De fato, por causa dele, ele então caiu em uma situação perigosa. Foi por causa dele que seu apartamento estava desfigurado e também um buraco na parede. O cara veio do grande e onipotente bastardo. Era um cliente. Uma semana inteira passou do envio do último trabalho. O cliente entendeu que o herói tem algumas circunstâncias, mas há circunstâncias no trabalho. Não será bom se Il-shin novamente quebrar o prazo para entrega. Além disso, o herói já recebeu o pagamento adiante. O herói começou a dar desculpas de que agora muitos problemas caíram sobre ele, e não havia tempo para terminar o trabalho. Tendo decidido que ele precisa de muitos engenheiros de energia, o herói terá que trabalhar em 20 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto o herói trabalhava a noite toda, sua assimilação do Criador dos Deuses aumentou de 5 para 10%. O direito especial de Yu Il-shin era intenso. O título do Salvador Misericordioso é ativado. Tendo trabalhado a noite toda, o herói finalmente terminou. Ele só podia enviar o cliente. Não muito longe da casa de Yu Il-shin era o sonho de Miri. Ela comprou um bolo e foi em direção à casa dele. Ela queria causar uma boa impressão de si mesma, então ele certamente não a recusaria. Nervosamente, a garota subiu para o chão para Il-shin e já estava em frente à porta, segurando um dedo em uma ligação. Enquanto o herói exausto já estava dormindo na mesa em frente ao laptop, algo pandeiro baixinho. A garota ficou em frente à porta. Ela ligou várias vezes, mas ninguém abriu a porta. O sonho de Miri pensou que o herói não estava em casa. O sonho de Miri puxou a maçaneta da porta e ela abriu. Aparentemente, o herói esqueceu de fechar, lá com o castelo. Ela olhou para o apartamento, exceto o buraco na parede. Não havia ninguém. O herói estava novamente atrasado para uma reunião com o cliente. O cliente já escreveu a Il-shin se ele iria aceitar o trabalho. Então, o herói joga uma pilha de papel sobre a mesa. O cliente ficou surpreso com o material. A história é transferida para algum tipo de lugar surdo, semelhante a algum tipo de armazém. O herói está inconsciente sentado em uma cadeira. Existem 3 caras ao seu redor.
Eles sorriram pelo fato de o cara conseguir dormir em uma situação como se ele arteia a noite toda, embora fosse. Yushin acordou bruscamente com uma expressão estranha no rosto e uma língua saliente. Ele se virou para um pouco de formiga e pediu uma porção dupla de aba de bife. O cara, levantando a cabeça, viu que seus sequestradores corriam a uma distância segura do medo. O próprio Yushin não entendeu o que estava acontecendo. Sugeriu que ele foi sequestrado, mas por que sequestrar? E onde ele estava? O cara de camisa vermelha falou, segurando uma chama na mão. Ele expressou que é incrível dormir mesmo em tal situação. Nesse momento, o olho cego de Deus mostrou que um homem USA, uma chama insignificante. Nos outros dois caras, eles têm um físico fraco. O herói os identificou. Esses eram aqueles golpistas que ele conheceu naquela loja. Os caras perceberam que Ilishin os reconheceu. Eles se voltaram para ele pelo nome. Não estava claro como eles reconheceram seu nome. O herói perguntou o que eles querem. Eles queriam compensação, pois os danos causados anteriormente. Afinal, o herói entrou em seu próprio negócio e, assim, arruinou seus negócios. Zombando, eles disseram que, felizmente, para o herói que aceitam o pagamento por cartão. Yushin percebeu estressantemente que acabara de perder o telefone em algum lugar. Um com os caras disse que ele o levou segurando-o na mão. O cara do boné olhou para o telefone e notou um cronômetro estranho. Perguntou ao herói o que era. Yushin, percebendo o que aconteceria agora, gritou que eles imediatamente desamarraram, caso contrário, todos serão muito ruins. O cara riu com fogo no herói, como se tivesse perdido completamente o medo, mas naquela época ele foi atacado por um bando de formigas desde o telefone. Eles começaram a envolver-lo da cabeça aos pés enquanto ele gritava e orava por ajuda, até que seu corpo fosse expulso aos átomos, deixando apenas o telefone que caiu no chão. Os outros dois ficaram perplexos por isso. E que tipo de besouro era? Eles pensaram que a capacidade de Yu Ilshin era controlar os besouros, observando que isso é realmente incomum. As formigas se tornaram mais como besouros do que as antigas formigas. Seu exército branco. O cara com fogo direcionou todo o poder contra eles, garantindo a si mesmo que poderia queimar todos eles. Todo o armazém estava em ash. Ele decidiu que tudo acabou. Ele sugeriu calcular o quanto o herói deve os dois pelo assassinato de seu irmão mais novo. Então um cara com fogo, plano caiu no chão. O herói e outro cara não entenderam nada. Acabou sendo formigas. Eles lançaram uma pedra mágica naquele cara com uma catapulta, da qual se acreditava pela magia. O general Muravyov ordenou que eles carregassem as catapultas, enquanto o trovão em lágrimas, medo e gritos por ajuda começou a fugir. Ele correu para a porta e começou a tentar abrir, lá. A porta não se abriu. Da mesma forma, quando Yu Ilshin estava trancado em seu apartamento. Trovão o mesmo gritou por ajuda, e o herói gritou para desamarrá-lo. O general do exército Muravyov deu o fogo do comando. Centenas de pedras voaram em direção a Tug. É improvável que ele sobreviveu. Mesmo uma chama gigante não pôde destruir esse exército. O herói sairá vivo. Se o herói soubesse que esses caras seriam tão fortes, talvez algo tivesse mudado, e era diferente. Mas tudo começou por causa do jogo que o trouxe aqui. O general do exército virou-se para o herói como um deus maligno e o notificou que todos os seus subordinados foram mortos. O herói não imaginou sua morte, e a formiga se divertiu que ele agora mataria o herói e fazia dele um lanche comestível por sua majestade, o imperador. Houve uma mensagem no telefone de que algum efeito foi ativado e um raio atingiu a sala com formigas cheias. As formigas eram más. Não entendiam quem ousou atacar o exército dela e de sua majestade. Eles ordenaram o subordinado do deus mau, que está escondido para aparecer. Este foi o relâmpago da imperatriz em toda a sua glória. A história continua em um lugar desconhecido. Era semelhante a um armazém abandonado. O herói do herói senta-se em uma cadeira. Um exército inteiro de formigas iria cortá-lo em pedaços. Mas um sonho de Miri, o raio da imperatriz, veio em seu auxílio. A general repreendeu a garota que ela não ousou atacar o exército de sua majestade imperador. Mesmo seu mestre não se deliciava para lutar pessoalmente. O herói incentivou o sonho de Miri. Queima essas criaturas no chão, que ele gritou. As formigas ficaram surpresas com o quão forte a garota era. Elas se perguntaram onde o deus maligno tinha um seguidor tão forte. Esse deus maligno se tornou o mais terrível desastre que o Império enfrentou durante todo o tempo de sua existência. Um Zhukov apresentou-se Kamikiri. Ele ameaçou morrer aqui e agora e levar consigo um dos seguidores do deus do mal.
A garota continuou a destruir insetos. Ela ficou impressionada com a quantidade e a perseverança deles, com a qual eles continuaram tentando fazer alguma coisa. O general do exército do Império, que foi fornecido ao exército, garantiu que ele tinha que escapar. O próprio general fechou e virou-se para alguém em sua cabeça. Milhares de lâminas que serão rasgadas em partes do próprio espaço, ele, como servo, pediram a alguém que transmitisse um poder incrível. O general parecia mergulhar em um transe. Havia uma parede na frente dele, na qual havia muitos olhos, tamanhos e formas diferentes. A voz perguntou o sacrifício que o general havia preparado para ele, ao qual ele disse que daria a vida de seus soldados como uma apresentação. Sim, será assim, a voz respondeu. O general acenou com a pata semelhante à lâmina, matando assim todos os seus subordinados. Heróis jogados de volta, eles não entenderam nada porque ele matou todo o exército. Mas o general sobrecarregou o poder e o desejo de cumprir a ordem do imperador. O olho de Deus mostrou que o general do império sacrificou o maior exército a seu Deus, com o objetivo de destruir o seguidor do Deus do mal. Destinado ao sonho de Miri, o general pulou em sua direção, ameaçando desrespeitar o grande imperador para convencer a cabeça insignificante da Nick. A formiga já fugiu com a boca aberta para um sonho de Miri, o que a garota usou uma tempestade rápida. A tempestade de raios foi dividida em dois. O general ainda estava destinado à garota e se moveu em sua direção. Ele acenou com a pata. Ela caiu perto dos pés de Yu Ilshin. O general a forçou a pagar com sua vida por um insulto ao grande imperador. A formiga foi para o deus do mal da tribo negra. Ele quer que ele pague sua vida inútil também. O herói estava caído. Nele pode se ver como ele estava cheio da raiva de vingança e lamentação que a imperatriz do raio tivesse morrido por causa dele. Uma inscrição apareceu. À direita, dada por um pesadelo sem som, mostra um pesadelo do futuro. O que o herói viu é um pesadelo que ainda não aconteceu. Mas este também é o destino que pode acontecer. O herói é uma criatura capaz de mudar o destino dos mortais. O direito de Deus convidou Ilshin a mudar o destino do mortal com sua ajuda por 100.000 moedas de Deus. O herói, sem pensar duas vezes, respondeu. Sim, o tempo voltou ao ponto em que a imperatriz estava de olho no general, e ele estava indo em sua direção. Isso entendeu que esse besouro é mais forte que o resto, que você precisa ter cuidado, porque pode morrer. Yu Ilshin deixa cair as correntes, leva o sonho de Miri pelo colarinho e o puxa de volta. Ele ficou perto dela. Perguntou se ela perguntou. A própria garota percebeu que esse homem. O besouro fugiu para o herói com gritos para morrer. Mas o herói mostrou o dedo médio condenador de Deus. O edifício começou a brilhar com uma brilhante chama de fogo. Todas as janelas nocauteavam, e dentro de tudo estava coberto por chamas e fumaça. O general Zhukov foi incinerado para a glória do grande imperador. O sonho de Miri olhou para Yu Ilshin com admiração, por isso se tornou seu mestre. A história continua no apartamento do herói. O sonho de Miri, segurando uma ferramenta de construção chamada Kelm em suas mãos, pediu para deixar, lá, chamando o herói de mestre. O herói começou a se lembrar do momento em que ele derrotou o general. Virando em suas mãos uma faca restante após o besouro, o cara pensou como usar. Lo. Enquanto o sonho de Miri estava por trás de amor no amor, e admiramente o observava. A garota caiu de joelhos, perguntando antes se ele era um eremita. O herói pensou que ela era de alguma forma estranha. Ajoelhando, se ela pediu para torná-la mais forte, ele prometeu fazer tudo o que pediria. Ela estava pronta para qualquer coisa, mesmo apesar do fato de que seria difícil. O herói tinha um mal prescrito. Ele se virou para o relâmpago da imperatriz, para o qual a garota o interrompeu, chamando o mestre e pediu para chamá-la de Miri. O herói observou que ele não disse que se tornaria seu mestre. Ele perguntou quanto tempo o sonho de Miri planeja estar em sua casa. Ao qual ela disse até que ele a ensina. O herói tentou explicar que ele era um G, uma classe, sem entender por que a garota se agarrava a ele. Ao qual ela mostrou o anel que ele deu a ela e que a tornou mais forte. O herói ainda negou tudo, mas sobre o anel ele disse que teve sorte de encontrar. Ló, que ele entende o desejo dela de se tornar mais forte. A menina começou a orar para lhe dar pelo menos uma chance. Depois de algum tempo, a garota relata que terminou, agora pelo menos como uma cama normal. O herói ficou muito surpreso com as habilidades do sonho de Miri. Ao ouvir algum tipo de rugido, o herói foi até a janela com uma questão de trovão. Se chove. A garota disse que isso não era chuva,
mas ela estava um pouco com fome. Il-shin disse que o sonho de Miri funcionou bem e pediu para permitir que ela tratasse o jantar. A garota pediu macarrão com molho de feijão preto. Uma ligação chegou ao telefone da garota. Você precisa almoçar da próxima vez. O herói adquiriu a bênção de Deus do crescimento e entregou o sonho de Miri de levar com ele. A garota ficou surpresa com o que ele fez. Comparando o herói com o caçador, Kang-woo, o herói não tinha ideia de quem pediu isso para levar essa poção com ele e beber. Isso a ajudaria. Ela agradeceu ao mestre, alegando que apreciaria todos os gole, embora a bolha e assim por si só pequena. Escalando a janela, ela pulou pela janela e disse que voltaria em breve. A julgar pelo rosto, o herói realmente não o agradou. Mas agora Yu Il-shin terá que comer um. O cara foi a um pequeno restaurante, tendo recebido um pedido, ele o comeu deliciosamente. Uma TV foi incluída no restaurante, eles começaram a mostrar notícias urgentes de que o monstro da classe S apareceu da falha durante a conferência do parlamento. O apresentador agradeceu ao caçador que rapidamente chegou ao local, mas parece que tudo o que ela pode fazer é ganhar tempo para escapar das pessoas. O caçador que agora está lutando contra o Selesny, o Imperatriz Lightning e a classe. Obviamente, não é igual ao monstro S. Uma classe, a Associação de Caçadores fez um pedido de reforço precoce. O apresentador terminou de falar, dizendo que mostraria o lugar dos eventos em tempo real. O herói estava preocupado com o sonho de Miri, já que o monstro é a classe perigosa. A história é transferida para o local de eventos, em que o relâmpago da Imperatriz, lutando com o monstro, o atrasa para que as pessoas possam fugir o mais rápido possível. A Imperatriz começou a duvidar a si mesma. Ela ficou surpresa com o fato de ser a classe monstro. Ela não tinha certeza de que poderia vencer Lu sozinho, além disso, se sua irmã reconhecesse. A garota continuou a lutar contra o monstro, embora tenha sido perturbado por pensamentos diferentes relacionados à irmã, ou melhor, com suas palavras, para que ela não ficasse confusa sob os pés, que não deixaria isso assim. Todos começaram a se alegrar, pensando que o monstro foi derrotado. Tendo mantido um relatório direto, o repórter chamou o sonho de Miri Heroine, que novamente trabalha milagres, superando o Drake. As pessoas incentivaram a garota. Eles gritaram o quão legal ela era, Imperatriz Lightning, o que pôde. Mas não estava lá, escondendo. Se em uma nuvem de poeira todos pensavam que o monstro estava morto. Como um enorme tentáculo, atacará a Imperatriz do nada. A menina caiu no chão, suspeita que ela não se tornou mais forte. Em sua cabeça, novamente, a voz de sua irmã, que continuava repetindo para que ela não fosse arrogante, que o sonho de Miri é um B miserável, é uma classe. O baço ainda permanece vivo, mas o estado da Imperatriz deixa muito a desejar. Todo mundo em medo observou o monstro começou a ir para as pessoas. Todo mundo esperava que a Imperatriz estivesse bem, mas então o sonho de Miri fica atrás do monstro. Ela bebeu a poção que Yu Il-shin deu a ela. Isso lhe deu força. A história continua no local. Onde está o sonho de Miri luta contra o monstro? Ela dirigiu uma tempestade de raios para ele. No restaurante onde o herói estava sentado, todo mundo encarava o interesse de assistir TV. As pessoas ficaram surpresas com as relíquias da Imperatriz. Elas não conseguiram imaginar. O herói pensou surpresa que ela pede para se tornar seu mestre, quando ela mesma é tão forte. O anfitrião continuou a relatar que o Hunter A é a classe, o Imperatriz Lightning derrota o monstro S, The Selesny Class. No ar ao vivo no sonho, Miri tira uma entrevista. Foi perguntado sobre qual era o segredo de seu crescimento, como ela derrotou o Drake, porque mais recentemente você venceu a aula abaixo. A garota no ar virou-se para o mestre e disse que tudo graças à poção que ele deu. O sonho de Miri e Yu Il-shin senta em sua casa. Il-shin sentado no telefone observando o registro do éter. Havia 2 milhões de visualizações no vídeo. E o culpado de tudo isso está sentado em sua casa e come Shagsan Meyun. O sonho de Miri disse que era incrivelmente saboroso e agradeceu que o herói a comprou para comer. Provavelmente é hora de a garota ir para casa, sua família pode se preocupar, mas ela não tinha aquele que estaria preocupado com ela. O herói ficou surpreso que não pudesse haver talentos que não estavam preocupados com uma filha tão boa. Mas seus pais morreram durante o aparecimento do Dragão do Submundo. Dragão do Submundo. Os melhores caçadores de todo o mundo unidos e dificilmente poderiam derrotar. Liu. Foi um incidente sério que levou a vida de milhões de pessoas.
O herói fechou a boca, percebendo que ele poderia dizer demais. Como a garota usava muita energia, ele também se ofereceu para comer seu prato. O sonho de Miri concordou alegremente com sua proposta. No telefone do herói, ele alcançou o favor e o nível de confiança no objetivo. Se o objetivo disser uma frase-chave, ela se tornará seu seguidor fiel. A frase-chave para obter um crente: Eu acredito que Yu Il-shin nem. O herói percebeu que isso é exatamente o mesmo que em todos os contos da segunda classificação que ele escreveu. Acontece que ele poderia obter ainda mais moedas. O herói não podia imaginar quando haveria a próxima invasão de formigas. Portanto, quanto mais moedas de Deus, melhor. O herói virou-se para Miri-Su se ela poderia cumprir o pedido dele. A garota estava pronta para fazer tudo o que o herói só gostaria. Ele pediu para repetir o que ele diria agora. Ela concordou. O cara disse que uma frase, chave para obter um crente, então ele pensou que provavelmente era demais. Ele se desculpou com ela, porque era verdade, era estranho. A garota disse que acredita nele. Eu acredito que Yu Il-shin nem Said Miri-Su. E o cara veio ao telefone que recebeu um novo seguidor. O sonho de Miri, seu primeiro seguidor na Terra, o número total de seguidores 1102. Mas e as moedas? O herói recebeu a habilidade de transmissão. O herói pode emprestar as habilidades de seus seguidores, mas eles não deram moedas. Isso não está particularmente satisfeito com o herói, pois ele esperava obter moedas. A garota assistiu o mestre e não entendeu por que ele se comporta assim. Então, algum portal abriu atrás da garota. Alguns insetos semelhantes ao S. gafanhotos saíram de lá. Eles começaram a dizer: Esse homem, o deus do mal da tribo negra, para dar ao homem insolente a posição da divindade, Sua Majestade Imperador tomou uma excelente decisão. Sua Majestade disse que esse deus maligno jogará grande importância na Grande Guerra. Bem, então eles decidiram dar ao nosso herói inútil para entender o quão generoso era seu imperador. O herói não percebeu como os mensageiros vieram do imperador. E ele decidiu experimentar a habilidade do equipamento. Como acontece uma explosão aqui? O vizinho em frente às janelas de Yushin ficou indignado. O fato de o herói constantemente ter situações incidentais. E o sonho de Miri ficou surpreso que um cara também pudesse usar uma tempestade de raios. O herói terá que gastar muito dinheiro em reparos novamente. Nesse momento, um dos enviados sobreviventes voltou para se reportar ao imperador sobre a morte de seus associados. O imperador matou o mensageiro sobrevivente enquanto perturbava sua majestade. O imperador ordenou que ele trazia a cabeça desta criatura imprudente e imprudente. Em jogo está a honra do trono divino, o dele e do império. A história é transferida para um pequeno estádio, onde o sonho de Miri corre em círculo. O herói surpreendeu que ela pudesse correr tão rapidamente sem usar habilidades. Caçadores de alta classe são realmente incríveis. O sonho de Miri me pediu para correr mais círculos. Desde que ela já terminou. Ele lhe deu uma poção de resistência e disse a ela para descansar. Era estranho que, para o herói, fosse como uma energia, quando funciona de uma maneira completamente diferente em uma garota. O cara estava pensando em como era razoável levar, lá como estudante. Afinal, ele não será capaz de ensinar nada a ela, apenas dar uma poção. Ele disse a ela para se envolver em agachamentos, enquanto ele mesmo estava pensando se poderia, com a ajuda dos olhos de Deus, para descobrir a melhor forma de fazê-la.